Esse mês de abril nós comemoramos a Páscoa, e com a preocupação de que a Páscoa não passe em branco, de que a Páscoa não se torne símbolo de comércio, em que o coelho não ganhe mais destaque que Jesus, que nós propusemos esta jornada, olhando um pouquinho realmente para a vida de Jesus, olhando um pouquinho para o que Ele fez por mim e por você. E na semana passada a gente ceou com Ele, e a Bíblia diz que depois da ceia eles cantam um hino, e Ele sai para o Monte das Oliveiras. É noite escura, Jesus e os 11 discípulos começam a andar. Judas já não está ali entre eles, foi de encontro aos chefes religiosos, com a proposta de oferecer Jesus, foi lá para combinar a forma de Jesus ser preso. Enquanto Judas está tramando isso, Jesus, que tinha uma vida de oração, vai ao jardim do Getsemane para orar. Lucas vai dizer: e saindo como de costume, ele vai ao Monte das Oliveiras com a proposta de estar ali buscando ao Pai em oração. Se nessa noite nós encerrássemos nesse momento a mensagem, por tudo que você já ouviu e Deus já ministrou, você precisaria levar algo que Jesus ensina para mim e para você. Uma das maiores lições de Jesus é a necessidade de uma vida de oração. Sem oração o cristão não vence, sem oração o cristão não prevalece, sem oração o cristão não consegue avançar. E Jesus percebe isso. Jesus vai exatamente para o Getsemane, um jardim com esse nome. Tem esse nome porque lá existia uma prensa de azeite. Tinha esse nome de Getsemane porque aqui havia olivas plantadas, plantas de oliveira ali, e eles pegavam a azeitona e colocavam dentro daquela pedra ali, e vinha aquela roda por cima e começava então a moer. A palavra Getsemane exatamente tem esse significado, prensa de azeite. E Jesus foi para um lugar com este propósito de ser esmagado em nosso lugar. Isaías 53 no verso 5 vai nos mostrar exatamente isso, quando diz que Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades, pelo nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Não havia um lugar mais emblemático, não havia um lugar mais significativo para se estar, senão um local onde a azeitona era amassada e gerava um óleo, e o Filho de Deus começa a ser moído para ser gerado muito mais do que um simples azeite, mas vida em mim e em você. Ele vai para esse lugar com o propósito de orar, ele vai com esse lugar com o propósito de buscar a face de Deus. Ele ordena que o grande grupo de discípulos, pelo que a gente entende, fica ali. E na hora da angústia, na hora de tribulação, na hora da provação, ele procurou a ajuda dos seus amigos. Marcos vai dizer de que ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Mateus diz que ele ordena a esses dizendo: ficai aqui e vigiai comigo. Você já percebeu como a gente precisa de ajuda de amigos, de irmãos? Parece que na hora da dor, da maior dificuldade, às vezes é até difícil de orar. Mas se você tem um amigo, se você tem um irmão, se você tem alguém que o ajuda, você pode realmente ligar para eles, combinar com eles, gerar uma reunião, e você chama eles assim: venham, juntem-se a mim, vigiem por mim, clamem por mim, intercedam por mim. Eu creio que sempre se olhou para a vida de Jesus e vendo na cruz o seu maior sofrimento, quem sabe por ser pouco explorado, esse seu momento no Getsemane. Porque se você começar a olhar para os textos, você começar a olhar para dentro dos evangelhos e esse momento na história de Jesus,
você vai ver que Jesus passou por um sofrimento de uma forma extremada, de uma forma tremenda. Ele vai dizer: a minha alma está profundamente triste até a morte. E essa expressão aqui vai dizer de que ele estava angustiado no mais extremo grau, de que ele estava profundamente abalado, de que ele estava profundamente se sentindo amassado, moído. Eu comecei a olhar para esse texto na segunda-feira à noite, e de uma hora para outra aquilo começou a se tornar tão vivo, tão real. E tem sido o meu convite, entendendo que ser o convite de Deus para mim e para você também, de nós irmos ao jardim com Ele, de nós sentirmos a angústia dEle, de nós permitirmos o Espírito Santo que gere em nós algo semelhante também, para que você entenda o valor da salvação que Jesus pagou por você, para que você entenda o valor que você tem para Deus, para que você compreenda o que significa, o que Deus quer de mim e de você, um seguir a Ele. A minha alma está profundamente angustiada, está angustiada até a morte. Jesus vai um pouco mais além e se lança em oração, se derrama em oração. Eu creio que nós temos ali na tela algo, quando Lucas vai propor, dizendo: ele se ajoelhou. Mas Marcos vai mais fundo e diz: olha, ele se prostrou em terra. E Mateus, creio que consegue perceber isso e diz: não, na verdade foi mais do que isso, ele caiu com o rosto em terra. Ele se lança, ele se derrama. Ele começa ali a colocar tudo diante do Pai, ele começa ali a buscar força em Deus. É um negócio interessante nessa história toda, porque Jesus veio com esse propósito, é sabido. Jesus veio com esse interesse, isso é fato. Mas nesse momento, quando ele está a um passo da morte, quando ele está a um passo desse momento de quebra de comunicação entre ele e o Pai, nesse momento enquanto ele está a um passo de enfrentar realmente o pecado, a Bíblia começa a nos mostrar que Jesus começa a clamar por livramento. Abba, Pai. Abba era uma forma de chamar de papai. Papai, Pai, você não tem outra alternativa? Pai, me livra dessa. É isso que Jesus está dizendo. Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Pai, está difícil de tomar. O sofrimento é grande, passa além. Quantas vezes, por pouca coisa, a gente vira as costas para Deus? Quantas vezes, por um cálice, e aqui, se você não conseguiu associar ainda, vamos dizer assim, os sofrimentos da vida, Jesus está querendo trazer o sofrimento que Ele passaria ali, para mim e para você, o sofrimento da vida. Ele começa a clamar ao Pai, dizendo: me ajuda, o Senhor não tem outra alternativa? O Senhor não tem outra forma? Será que não existe um outro caminho? Será que o Senhor não tem um cordeiro substitutivo? Só que Jesus se dobra diante da vontade absoluta do Pai. Eu creio que esta frase existe, eu creio que esse clamor existe, para mostrar para mim, para você, para dar a dimensão do sentimento de Jesus. Porque era esse o propósito dele. Ele não abriria mão de passar por aquilo ali. Ele sabia que estava em jogo a minha vida e a tua vida. Ele sabia que estava em jogo a minha salvação e a tua salvação. E por mais que ele clama dizendo: Pai, eu sei que é possível o Senhor dar um outro jeito, o Senhor conseguir de uma outra forma, mas eu me dobro, eu me rendo à tua soberania. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Que oração para te fazer, para mim fazer. Que oração para fazer parte de um vocabulário diário.
Às vezes nos comportamos como crianças mimadas na presença do Pai. Você vê porque Jesus se posiciona e diz: Pai, socorro. O entendimento que eu tenho é que eu não conseguirei suportar. Mas Pai, o Senhor sabe o que me interessa, é cumprir a Tua vontade. O Senhor sabe o meu interesse, é fazer o Teu querer. O Senhor sabe o meu objetivo, é Te agradar. Você sabe a razão da minha existência, é viver para a glória do Teu nome. Eu gostaria de escapar dessa ileso, eu gostaria que o Senhor me arrancasse daqui agora, mas eu me rendo à Tua soberania. Eu acho interessante de que Jesus, e muitas vezes até mesmo nós, precisamos passar por algumas situações sozinhas, porque na hora em que Jesus mais precisava da companhia dos seus discípulos, eles dormiram. Jesus se volta para eles, e Ele vai logo no chefe da galera, né? Pedro. Quem lembra da força de Pedro há poucas horas atrás, nessa história que nós vimos semana passada? Eu morro pelo Senhor, onde o Senhor foi eu vou atrás, estamos juntos. Ficai aqui e vigiai comigo. Começa a angustiar-se, passa de mim esse cálice, estabelece o seu próprio condicionamento espiritual, dizendo: a vontade tua, Pai, é mais importante. E volto, eu vou lá ver se aquela turma está orando por mim, para que eu possa resistir a essa situação. Mas ele volta e os encontra dormindo e reclama: nem uma hora pudesses vigiar comigo. É um versículo e a gente às vezes pensa que o tempo é pouco, mas Jesus provavelmente chega no jardim por volta da meia-noite, e durante toda a madrugada ele está em intensa guerra espiritual, ele está em intensa batalha espiritual. Mas muitas vezes nós queremos grandes vitórias espirituais e queremos fazer uma oração instantânea, uma oração miojo. Você querer comer temos um irmão aqui na igreja, o Marcos Peixe, que é especializado em massas, né? Prepara uma massa, macarrão em 3 minutos. Tem gente que é assim, uma oração instantânea, uma oração relâmpago. Eu sei que vai haver momentos que não dá para fazer um jejum, uma consagração, como no momento do acidente, no momento da dificuldade, Pai, socorro, misericórdia. Mas em um momento crucial da vida de Jesus, ele passa uma noite buscando a face do Pai, mesmo sem a companhia dos discípulos. É interessante de que, mesmo diante de um perigo tão grande, os discípulos não conseguiram se preparar em oração. Lógico que aqui é só para fazer uma suposição, né? Conjecturar. Mas será que a reação dos discípulos teria sido a mesma se eles tivessem conseguido entrar em oração com Jesus? Você, quem sabe, diga: sim, porque era para se cumprir as Escrituras. Mas Jesus ofereceu a eles essa possibilidade, Jesus instruiu a eles. Isso vai servir de modelo para você, isso vai servir de modelo para mim. Diante do perigo, diante da dificuldade, clame, busque a Deus. Nós lemos esse texto aqui de 14:38 de Marcos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Há uma inclinação natural do homem ao erro, ao distanciamento de Deus por causa do pecado, ao afastamento da vontade de Deus. Mas quando há uma entrega em oração e vigilância, quando há uma entrega na busca da direção de Deus e da vontade de Deus, você consegue permitir ao Espírito Santo que trabalhe por você. Você consegue dar liberdade para o Espírito Santo agir através da sua vida. E nessa noite Jesus propõe seus discípulos dizendo: orai, vigiai, preparai-vos. Jesus volta mais 2 vezes, e todas as vezes que Jesus volta, eles estão dormindo.
É lógico que se a gente entrasse nesse detalhe, alguns dizem que eles estão dormindo pela tristeza. Há um poder de trevas sobre aquele jardim incrível, tremendo, que isso impossibilitou os discípulos de orar. Alguns imaginam. O detalhe é que cada vez que alguém se dispõe a orar, realmente o inferno se levanta, porque um crente de joelho faz tremer realmente o inferno. Um crente prostrado diante de Deus é um crente que se levanta para vencer. Meu irmão, o tempo pode passar, a tecnologia pode chegar, pode surgir algum charlatão dizendo para você mandar um e-mail para tal e-mail e dar uma oferta para ele que você vai chegar no céu. Mas não existe forma, não existe meio, a forma de se comunicar com Deus. Jesus ensinou em Mateus 6,6: e tu entra no teu quarto e fecha a tua porta e começa a conversar com o teu Pai. É lógico que a Bíblia ensina sobre orações comunitárias, oração com os irmãos, oração intercessória, mas nada substitui aquele tempo no secreto com Deus. Aleluia. Meu irmão, para vencer o medo, para vencer o poder das trevas, Jesus orou com toda a intensidade. Nós estamos falando de intensidade, de uma entrega total. Não sei se você sabia, mas o escritor do Evangelho de Lucas era o próprio Lucas, e ele era médico. E ele disse que Jesus está em agonia e orava mais intensamente. Conforme a noite vai avançando e conforme vai chegando o momento de ele pagar pelos nossos pecados, o poder, a batalha das trevas vai aumentando. E o médico Lucas vai dizer que acontece um fator chamado hematidrose. Hematidrose, que é o que? O rompimento dos vasos sanguíneos nessa primeira camada da pele, por causa do efeito químico do organismo devido a um alto estresse. Uma angústia tão forte que Jesus sentiu isso no corpo. Por essa carga de estresse, seus vasos, microvasos se estouram. E Lucas captura esse registro, achou interessante isso, por conhecer a medicina, de que Jesus suou gotas de sangue. O que eu não sabia é de que quando acontece esse efeito de suar gotas de sangue, a pele fica muito sensível, e o que vem pela frente com Jesus é terrível. Lá está ele firme e forte, mais agonia, mais intensidade na oração. Pai, 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 socorre-me, mas não como eu quero, sim como tu queres. Os discípulos não conseguiram estar com ele, porque quando faltou o amparo dos seus, Deus enviou o amparo do céu. Apareceu um anjo do céu que o confortava, que o envolvia, que o fortalecia, que o amparava. Deixe-me te dizer algo nessa noite, receba isso em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que não veio sobre você e sobre mim tentação, e eu ampliaria, provação, dificuldade, problema, maior do que você pode suportar. O salmista vai dizer que Deus conhece a nossa estrutura e lembra que nós somos pó. Deus sabe o quanto você aguenta, o quanto eu aguento. O que às vezes a gente não consegue entender, o que às vezes a gente não consegue dimensionar, é que o caráter de Cristo é gerado em nós através do sofrimento. Quando os céus perceberam que Jesus, homem, não aguentaria mais, é enviado um anjo, um amparo celestial para Jesus. Que noite movimentada no reino espiritual, meu irmão. Que noite tremenda.
Que noite memorável foi aquela. Acredite-me, há um corre-corre no reino espiritual naquela noite. Há uma movimentação angelical dos céus. Vai, Jesus precisa de um amparo nesse momento. Vai lá, conforta ele. E o reino das trevas vindo e tentando atormentar e lutando contra. Quem sabe a proposta de desistência surgindo a cada momento. Mas você e eu precisamos entender uma coisa: Jesus vence o poder das trevas, da morte e do inferno em oração. Quando Jesus conclui a sua oração, o seu coração já estava em paz. Isso é muito poderoso. O sofrimento do Calvário vinha pela frente, a morte cruenta, crucial, estava por vir. O momento do silêncio dos céus ainda estava por acontecer. Mas quando Jesus vence essa batalha na oração, no Getsêmani, quando ele se levanta como um homem resolvido, como um homem vitorioso. Não sei se você já experimentou isso, botar a cara no chão mesmo, chorar e clamar, e pedir e derramar a sua alma e conversar com Deus e buscar e insistir no trono da graça, dizendo: Senhor, antes de tudo, mas seja como o Senhor quer, eu me rendo a Ti. Quando você levanta, às vezes a situação ainda parece estar da mesma forma, só que a sua convicção espiritual é de que a sua oração foi aceita e vai ser respondida em nome de Jesus. Jesus se para, né? Jesus se encerra essa oração dizendo: chegou a hora, está resolvida, a batalha está ganha, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Vamos com tudo, vamos para cima, chegou a hora da vitória. A vitória foi vencida em oração. E eu acho interessante que Jesus tem o controle de tudo o tempo todo. Ele diz: o Filho do Homem está sendo entregue. Ele não é preso à força, ele não é capturado sem possibilidade de escape. Ele é entregue como uma oferta agradável a Deus. Ele está lá sendo entregue. Ele olha para os discípulos e diz: vamos lá, gente, se levante, vamos. O traidor se aproxima. Tem algo ainda difícil para Jesus enfrentar no jardim, mas o seu coração está completamente resolvido. Chega Judas e trai o seu mestre com um singelo gesto de carinho, com um beijo. Ah, Jesus, será o que eu e você faríamos, né? Jesus olha para Judas e não tratou como Judas merecia. É Mateus que registra um momento que eu acho muito interessante, perguntando: amigo, qual é o propósito da tua vinda? Amigo, a que viestes? Por que você veio, amigo? Será que, além de nós revisitar essa história, será que além de nós trazer a memória e pensarmos sobre ela, não seria o caso de você permitir o Espírito Santo fazer essa pergunta para você? Amigo, a que viestes? Qual é o teu propósito aqui nessa noite? Que o nosso único e exclusivo propósito seja adorar aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jesus é preso como um perigoso criminoso. Jesus é tratado como se fosse um bandido, como se fosse alguém terrível.
Eles vêm com espadas, eles vêm com escolta, eles vêm para realmente amarrar Jesus, eles vêm para prender Jesus. Só que Jesus não revida não, meu irmão. O interessante é notar de que pessoas não entendem às vezes essas coisas. E o Pedro, puxando a espada, quer vencer na força da sua carne. E ele puxa a espada, e a Bíblia diz que ele corta a orelha de um homem que estava ali no meio. A título de conhecimento seu, que eu sei que cada dia mais o Espírito Santo tem gerado gosto em você por estudar a palavra de Deus, todos os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, omite o nome de Pedro, que cortou a orelha, provavelmente com medo de que Pedro fosse perseguido. Mas quando Pedro já tinha morrido e João escreve seu evangelho, o João diz: o Pedro puxou a espada, e o Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Quantas vezes a gente quer resolver as coisas na força do nosso braço, não entende que está sendo travada uma guerra espiritual, não entende que é uma batalha acontecendo, não entende que há um conflito espiritual e ele é vencido não lutando contra carne e sangue, mas sim oração. Olha quem é o teu Jesus. Jesus mesmo ainda preso, ainda é o Senhor da vida. Ele pega a orelha do Malco e disse: meu Deus, esse cara vai ficar tão estranho sem orelha. Vem cá, meu filho. E toca ali, restaura, opera um milagre ali. Um homem preso como malfeitor. Olha o Espírito do teu Jesus. Olha quem você é convidado a imitar. Olha quem eu sou convidado a imitar. Jesus está saindo dali vencedor, meu irmão. Eu achei interessante uma canção da minha infância que dizia: eu não creio num Cristo vencido, cheio de amargura e semblante de dor. A situação física nesse momento é realmente de um Senhor que está sendo amarrado, é de um Senhor que está sendo escoltado, mas dentro dele é ainda do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ali está alguém que tem sim o poder sobre todas as coisas. Está acontecendo isso simplesmente por um ato de amor. Jesus enfrentaria a morte simplesmente por amor, porque se precisasse o céu estava de prontidão para vir ao seu socorro. Ele diz: vocês não sabem? Eu agora pediria e Deus mandaria uma comissão de anjos, uma comitiva, um batalhão de anjos ao meu favor. Mas o meu propósito é que se cumpra as Escrituras. O meu propósito é de que o plano de Deus se cumpra. Para Pedro ele diz: guarda essa espada, rapaz. O que está acontecendo aqui é cumprimento do plano de Deus. Como é que eu não posso beber esse cálice? Como é que eu vou fugir dessa situação? Eu já pedi lá atrás, eu já resolvi minha situação com o pai lá atrás. Agora eu estou pronto para avançar, eu estou pronto para ir em frente, eu estou pronto para entregar a minha vida. Estou pronto para beber o cálice que o Pai tem preparado para mim beber. Meu irmão, Jesus ainda mostra que até mesmo os religiosos estão fazendo parte do propósito de Deus. Até mesmo os religiosos. Por que vocês não empreenderam quando eu preguei para vocês no templo? Sabe por que está acontecendo isso? Sabe por quê? Para que se cumpram as Escrituras. Todos abandonam Jesus, e Jesus é levado como prisioneiro para o julgamento mais injusto da humanidade. O que nós temos feito com esse Jesus? Com esse Jesus que enfrenta o Getsemane, com esse Jesus que enfrenta o poder da morte. O que nós temos feito com esse Jesus?
É muito fácil sentar hoje em uma cadeira como você está sentado, como nós estamos aqui, e acusar o povo judeu, que fez uma escolha e decidiu por um criminoso que fosse solto, chamado Barrabás, e não que Jesus continuasse preso, mas não fosse solto. Mas muitas vezes na jornada da existência, no nosso caminhar, a gente acaba tomando decisões de forma muito semelhante a essa. Um Jesus que enfrenta realmente a morte, um Jesus que enfrenta realmente o Calvário, para que você tivesse vida plena, para que você tivesse vida abundante. Todos os deixaram, todos o deixaram. Quem sabe eu seja muito dramático, mas numa situação de um perigo real hoje, será quantos resistiríamos e diríamos: não, eu fico com Jesus? Olhando para o Getsemane, o que você aprende? A vida de oração de Jesus, a vida de uma oferta, de um amor realmente pleno. Chamar Judas outra vez, além do, lembra da ceia, o bocado melhor, molhadinho na sopa ali, no caldo, dá para Judas. Agora, amigo, o que nós aprendemos com Jesus? O que nós temos feito com o que Ele fez por nós? Nós temos aprendido a obediência ao Pai? Que lições, quando você olha para a cena do Getsemane, você vê? Que ela te leve a refletir e dizer: vale a pena seguir Jesus, vale a pena carregar a cruz, vale a pena investir os meus dias a viver para a glória do nome dEle, vale a pena entrar por um processo de santificação, de separação para Ele. Ele venceu por mim, Ele conquistou por você, Ele morreu por você, Ele foi moído realmente naquela prensa de azeite chamada Getsemane. Ele foi moído ali, moído completamente, moído inteiramente. Começa ali a oferta de sacrifício que agradou a Deus, começa ali o cumprimento da vontade plena de Deus. O meu mais profundo desejo é que a gente abra espaço no nosso coração para meditar sobre essas verdades. Um Jesus que, sabendo da sua partida, separa um tempo para vencer toda provação na presença do Pai. Um Jesus que, percebendo a dificuldade que se aproxima, se retira para estar com Deus em busca da face do Senhor. Esteja em pé por bondade, em nome de Jesus. Se isso não traz paz ao teu coração, você está no lugar certo, porque nessa noite você pode ser lavado pelo sangue de Jesus e ganhar uma convicção interna no teu coração, que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ei, glória a Deus, aleluia!